Ah, o amor. Ou pelo menos a versão bizarra dele que existe entre o Peter e a Lois, porque o casamento desses dois pode ser tudo menos normal. Já que sempre que pode, Lois trai o Peter, e sempre que pode, o Peter coloca a Lois em situações extremamente perigosas. E por isso, no vídeo de hoje, vamos dar uma olhada em algumas das piores coisas que o Peter fez com a Lois. Mas antes, não se esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. E vamos começar com o episódio 22 da quarta temporada, onde, com medo de ter um outro filho, Lois acaba convencendo Peter a fazer uma vasectomia. Só que digamos que esse procedimento acaba tendo um efeito colateral totalmente indesejado, porque depois da vasectomia, a libido do Peter simplesmente desaparece. Ou seja, ele não sentia mais vontade de coisar. E isso frustra completamente a Lois, que acaba descontando tudo na comida e acaba ganhando alguns quilinhos. Mas percebendo que sua esposa estava ficando maior, o Peter, que aparentemente não se olha no espelho, começa a ridicularizá-lo o tempo todo. E muito magoada com os comentários de Peter, Lois acaba descontando novamente na comida, o que só faz ela ficar cada vez maior. E agora, como a Lois era gorda e o Peter também era gordo, os dois começam a tentar caber na mesma cama. E assim, totalmente sem querer, os dois acabam coisando. E isso milagrosamente restaura completamente a libido do Peter. Porém, agora esse doido só queria saber de fazer sexo gordo. E por isso, ele começa a engordar a Lois cada vez mais e mais, só para ela ficar maior e ele poder se divertir. No entanto, graças à enorme quantidade de gordura que o Peter tinha feito a Lois ganhar, ela acaba tendo um ataque cardíaco. E o Peter não queria parar para levá-la para o hospital. Peter, eu tô tendo um ataque cardíaco. Espera um pouco. Quase acabei. Agora vamos. Agora, no episódio 23 da quarta temporada, depois de ser provocado pela família, o Brian acaba arrumando um emprego como taxista. E para seu desgosto, o seu primeiro cliente termina sendo o Peter, que simplesmente começa a andar aleatoriamente pela cidade, porque agora parecia que ele tinha um chofer particular. No entanto, no meio do caminho, eles acabam vendo o carro da Lois, e o doido do Peter simplesmente manda o Brian bater no carro dela. E como o Peter estava pagando, o Brian só obedece. Só que o doido do Peter não se contenta só com isso, e simplesmente decide ir além. Ele pega uma arma e começa a atirar nos pneus do carro da Lois, o que faz ela perder completamente o controle do veículo e sofrer um terrível acidente. Qual é o problema com você, Peter? Podia ter me matado. Agora, no episódio 17 da temporada 15, Peter acaba ganhando um sorteio e consegue 2 ingressos para participar de um evento exclusivo de beisebol com jogadores famosos. E como a Lois insiste em ir com ele, os dois acabam indo juntos para esse evento. Porém, como Lois era a única mulher do lugar, ela rapidamente se torna muito popular no grupo. E mesmo não sabendo nada de beisebol, ela acaba se tornando uma das melhores jogadoras do lugar. O que enche o Peter de ciúmes, já que sua esposa estava roubando toda a atenção e estragando seu sonho de jogar com atletas famosos. E por isso, cheio de ódio, o doido do Peter simplesmente faz isso daqui com a coitada da Lois e quebra a perna dela. Ethan, o que você é? Um idiota? Sou sim. Agora, no 6º episódio da quarta temporada, o Peter acaba sendo diagnosticado com retardo mental, o que não é novidade nenhuma pra ninguém. Mas o Peter fica bastante triste com isso, porque ele se considerava muito inteligente. No entanto, esse doido rapidamente percebe que ser um retardado podia ter suas vantagens, e assim ele começa a tirar proveito da situação e faz um monte de loucuras, tipo nocautear pessoas na igreja com bíblias, chutar a porta de banheiro feminino, e o melhor de tudo era que ele não sofria consequência nenhuma, já que ele tinha um laudo médico dizendo que ele era retardado mental. E as pessoas simplesmente perdiam vontade de brigar com ele quando descobriam isso. Só que um tempo depois, quando vai até uma lanchonete com a Lois, o doido do Peter invade a cozinha do lugar e tenta roubar uma fritadeira cheia de óleo fervendo, o que nem preciso comentar que foi uma péssima ideia. Mas o fato é que ele acaba jogando todo o óleo quente bem na cara da Lois, o que causa graves queimaduras nela e a deixa em um estado bastante grave no hospital. E nem toda enfaixada, Lois se livra das idiotices do Peter, porque quando ele vai visitá-la, ele simplesmente apronta isso daqui. Céus, espere.
No segundo episódio da 8ª temporada, Lois acaba descobrindo que tinha descendência judaica, e segundo a lógica do desenho, isso tornava ela e seus filhos judeus. E por isso, querendo se encaixar na família, o doido do Peter simplesmente resolve virar judeu. No entanto, enquanto ele dormia, acaba recebendo a visita de seu falecido pai, que diz que se ele não largasse esse negócio de ser judeu, queimaria no inferno. E não querendo isso para ele e nem para sua família, Peter muda completamente de atitude e passa a ser mais agressivo com sua família e tenta a todo custo proibir a Lois de ser judia. Mas achando que ser judeu era ruim, o doido do Peter começa a fazer um monte de loucuras com a Lois, tipo prender ela em uma cruz feita com partes do berço do Stewie, e mais tarde ele até tenta matá-la com um rifle. Agora no episódio 23 da temporada 11, Lois pede a Peter $50 para cortar o cabelo, mas o pão duro do Peter simplesmente se recusa a dar o dinheiro para ela, dizendo que isso seria dinheiro jogado fora, e que ele mesmo cortaria o cabelo dela. Só que estamos falando do Peter, né? E esse doido obviamente acaba fazendo merda e depois ainda zoa muito com a cara da Lois. Você está um traste, o que aconteceu? No episódio 16 da 4ª temporada, Lois pede a Peter para passar mais tempo com o Stewie, só que esse doido simplesmente acaba levando o garoto para vários lugares inapropriados. E quando descobre sobre isso, Lois fica furiosa e começa a xingá-lo. Mas no meio da bronca, Peter acaba descobrindo que o Stewie gostava de ver sua mãe se machucando. E por isso, para criar um laço de pai e filho com o Stewie, o doido do Peter simplesmente começa a jogar várias coisas em cima da Lois, até que ela termina desmaiando. No entanto, o Peter não se contenta só com isso, e mais tarde, ele e o Stewie invadem o banheiro enquanto a Lois usava e começa a jogar água nela com uma mangueira enquanto tiravam fotos. E depois, esses doidos ainda vão além. Eles dão um jeito de prender a Lois no porta-malas do carro e depois simplesmente jogam o veículo dentro de um rio. E começam a rir como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Já no 7º episódio da temporada 11, o aniversário da Lois estava chegando e ela se sentia muito insegura por estar ficando mais velha. Então, tentando animá-la, Brian resolve dar uma festa surpresa. No entanto, no meio dessa festa, o doido do Peter simplesmente resolve fazer um discurso para homenagear sua esposa. E ele até que começa bem, dizendo coisas bonitas, tipo o quanto ele amava a Lois. Mas depois esse doido perde completamente o controle e começa a dizer coisas do tipo o quanto os peitos da Lois caíram com o tempo. E depois ele ainda disse que ela não era mais a potranca de quando a conheceu, mas que ela ainda era a fiel égua velha, sempre presente todos os dias para arar o solo, ajudar no celeiro e dar uma cavalgada no maridão de vez em quando. Olha só as merdas que o Peter fala. E acho que nem preciso dizer que ouvir essas coisas abalam profundamente a Lois, que se sente horrível com tudo isso. Nossa, o que deu nela? E aí, qual dessas coisas você acha que foi a pior que o Peter fez com a Lois? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E se tiver gostado do vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui, sobre as vezes que a Lois foi a corna mais mansa de Family Guy. Corre lá pra ver que tá bem louco.